Só quem já foi noiva sabe o que é ser noiva. E somente quem recebeu Jesus sabe o que é ser igreja. Porque você pode ser um colaborador, um frequentador, você pode ser alguém que tenha talento, mas ser igreja é ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Tente imaginar, Deus está dentro de você. A gente não mensura isso. Como que pode um Deus tão grande, tão poderoso habitar dentro de mim? Pois é. Ele decidiu fazer de você uma morada. Ele decidiu fazer de você uma casa dele. Por isso eu quero parabenizar a igreja, 28 anos, uma boa idade. Nós começamos a estar aqui ajudando desde 2005, quando o pastor Luiz nos convidou e apresentamos o desafio. Realmente não tinha esse tempo aqui, estava um processo, e era a casinha de madeira aqui atrás, né, Jorge? Isso. E eu vinha para cá todas as quintas-feiras. Depois Deus foi dando alternativas e nós ficamos aqui um período até a igreja ter condições de ter um pastor de tempo integral. Entregamos a igreja com aproximadamente 100 membros. E ela marcou presença nessa cidade. Estivemos com o prefeito da cidade na época, entregamos Bíblia. Ou seja, a Igreja Batista em Palmeira, ela tem uma história. E você faz parte dessa história. Não existe necessidade de termos uma igreja em uma cidade se ela não tem uma resposta. Por isso a nossa palavra hoje é uma igreja que tem resposta para o mundo. Uma igreja que tem resposta para Palmeira. Uma igreja que tem resposta para o Paraná. E por que não dizer uma igreja que tem resposta para o mundo? A Sueli, minha esposa, está comigo nesses quase 40 anos de pastorado. Nós já fizemos mais de 40 anos, 41 anos e pouco de casamento. E Deus tem nos dado essa graça. Eu, nem tanto, mas ela vai ficando cada vez mais jovem. E a gente vai caminhando junto. Estamos, pastor emérito, na Alameda, pelo fato de termos cumprido um propósito. E o propósito é levar a igreja a viver esse ciclo de hoje. A igreja tem um novo pastor, que nós indicamos com muito carinho. É um filho na fé, é um discípulo desde os seus 17 anos. Eu tenho 2 filhos pastores. E o que está pastoreando a Alameda não é meu filho biológico, é filho espiritual. E a igreja tem ido muito bem. E o Joelzinho, né? O Joelzinho famoso assim, como a gente tratava. O mais improvável está aqui. Ele é o tipo que faz tudo, né? Toca violão, canta, prega e faz as coisas. Só que eu vou chamá-lo de novo para o discipulado, porque ele vai ter que começar a fazer coisas específicas, porque você tem parte nessa história. Diga, bota o dedo assim, ó, seu indicador no coração. Diga assim, eu. Muito tímido falar. Eu tenho parte nessa história. E eu decido fazer parte do futuro que Deus tem para esta igreja. Porque às vezes, irmão, nós temos assim, é porque nós, não tem nós. Eu. Quem vai contribuir? Eu. Porque quem usa o pronome nós, quase sempre fica de fora. Nós fizemos isso aqui. Ele veio uma vez. Então eu decido, eu vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar. Porque a decisão é pessoal. Amém? Então, com muita alegria que eu aceitei o desafio.
de voltar aqui. A gente está ajudando, agora estamos exercendo um tempo de pastoreio de igrejas pequenas, revitalizando, fortalecendo e transicionando. Pegamos uma igreja que vai para 5 meses agora, já está com o dobro da frequência, e estamos crendo que no final do ano nós vamos eleger um pastor, e ele estará assumindo no final de janeiro. Isso tudo por fé, porque a igreja é a coisa mais viva que existe na terra, e tudo que é vivo cresce, tudo que é vivo se move. Se você é vivo, se você é igreja e uma igreja viva, você se move no Espírito de Deus e você produz fruto, você cresce e você produz crescimento. Jesus trabalhou a parábola do semeador, e a parábola do semeador, ela sinaliza muito multiplicação de frutos. Colheu 30, 60 e 100. Mas eu quero desafiar essa igreja a ser multiplicadora de semeadores. Em vez de multiplicarmos só a semente, multiplicarmos semeadores, porque Jesus precisa de semeadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Semente se come, mas ceifeiros produz semente. Então decida ser um semeador, decida ser alguém que vai levar a vida. Atos capítulo 2, a partir do verso 37, o apóstolo Pedro está fazendo esse discurso diante do Pentecostes. E a reação do povo é essa, e ouvindo eles isto, ouvindo o quê? Ouvindo a pregação de Pedro, que Jesus era o Cristo, enviado de Deus, que veio, que sofreu, que fez milagres, que morreu na cruz, mas ressuscitou, e foi assunto aos céus. E diante desse sermão de Pedro, o Pedro medroso, o Pedro inseguro, o Pedro que era aquele que falava fora da hora, mas agora é o Pedro cheio do Espírito Santo, que fala a coisa certa, na hora certa, da forma certa, e produz o resultado certo. Ouvindo eles isso, compungiram-se. Essa expressão no original significa foram tocados, foram feridos pela palavra que Pedro pregou. Pastor nenhum fere a igreja, pastor nenhum toca a igreja, pastor nenhum tem o poder de sensibilizar a igreja. É o Espírito de Deus que faz com que você entenda, você acredite, você é tocado pelo poder da palavra. É o Espírito Santo. Não existe pastor bom ou pastor forte, existe um pastor cheio ou não do Espírito Santo. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Uma igreja que tem uma mensagem, uma igreja que tem uma palavra, uma igreja que tem uma visão, uma igreja que tem uma esperança, que anuncia, e as pessoas simplesmente são movidas, são tocadas, são compungidas, e elas perguntam: o que é que nós temos que fazer? Meus irmãos, esse é o sonho da igreja em Palmeira, que no final de cada culto, cada visitante pergunta: meus amados, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? O que eu tenho que fazer para ter a minha vida desse jeito que vocês têm? O que é que eu tenho que fazer para ser igual a vocês? Esse é o sonho de Deus. Porque se o povo que está lá fora chegar aqui dentro e ver vida, o povo fica. Se o povo perceber poder, o povo vem. Se o povo chegar aqui e tiver pão, o povo vem. Se o povo chegar aqui e encontrar água, o povo vem. A igreja precisa ter a resposta. Descrever a igreja, podemos fazer isso de duas maneiras. Primeiro, posição, conhecimento, religiosidade e liturgia. Uma igreja que faz tudo certo, uma igreja que tem uma organização boa, uma igreja que tem membros numerosos, uma igreja que tem estrutura financeira, uma igreja que tem um grande templo, uma igreja que tem tudo que as mãos dos homens podem fazer. Essa é uma igreja.
aquela igreja lá é muito grande, aquela igreja lá é muito forte economicamente, aquela igreja lá tem muitos membros, aquela igreja lá tem 20 pastores. Isso é estrutura. A segunda visão ou conceito é ver uma igreja que revela poder, mensagem transformadora e vida impactante. Irmãos, quando uma pessoa chega aqui, uma palavra, por mais simples que seja, ela fura o coração. Nunca mais essa pessoa volta a ser a mesma. Nunca mais. Um pastor não tinha muita liderança, houve uma necessidade que ele precisou sair, e ele escalou um diácono para pregar no mundo. E esse pastor não tinha o hábito de convidar as pessoas para pregar, aquele diácono não tinha experiência nenhuma. E nessa igreja tinha um empresário, e justamente naquele dia, naquele culto, aquele empresário convidou um outro empresário, amigo dele, para ir no culto. E quando o empresário percebeu que o pastor não seria o pregador, ele ficou arrasado. E para piorar as coisas, aquele diácono, quando chegou, ele assumiu a palavra e foi ler a genealogia de Jesus. Aí ele colocou a cabeça entre as pernas e falou assim: meu Deus, nunca mais o meu visitante voltará nessa igreja, além de ser um diácono que não sabe pregar, vai ler genealogia, e o que ele vai falar? Meus irmãos, eu não sei o que aquele diácono falou, mas sei que no final daquele culto, aquele empresário visitante foi à frente chorando, e disse: eu quero esse Jesus, porque eu nunca vi alguém que tenha uma genealogia como essa. Às vezes a gente se preocupa muito com a teologia, com a hermenêutica, com a homilética, com isso, com aquilo, e o que a pessoa precisa é ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você já veio em um culto e diz assim: eu preciso que Deus me fale hoje, mas você já decidiu o que Deus tem que falar. Não funciona assim. Chega aqui, se renda, chega aqui, se dobre, fala assim: Senhor, eu estou um bagaço, Senhor, eu estou quebrado, Senhor, na minha vida não está funcionando, a minha vida não presta, mas Senhor, por favor, faça de mim como o Senhor fez lá em Jeremias, pega o barro, faça de novo, faça um vaso novo, Senhor, aí o Senhor quer tudo, e quem sabe Deus faça algo na sua vida. Eu espero que seja essa a expectativa de você neste culto. Temos encontrado muitas igrejas que são respeitadas e valorizadas por aquilo que elas sabem fazer. Tem estatísticas que mostram que 80%, 70% daquilo que você faz, todo mundo faz. As pessoas cantam, as pessoas tocam, as pessoas podem até fazer uma palestra, as pessoas sabem fazer arranjos, a pessoa pode fazer um bolo, as pessoas podem fazer. Mas 5% somente farão diferença. Dos 100%, somente 5% dessas pessoas farão o que ninguém pode fazer, só Deus. Essas serão usadas por Deus. O mundo geme em busca de respostas, porque o mundo está com o coração vazio. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso país, o que você sente? Alegria? Eu não sei se você ainda tem o desprazer de assistir noticiário na televisão. Não sei. Tem 5 anos que eu não ligo televisão, em canal aberto, fechado, nem nada ligado. Eu seleciono as notícias que eu quero tomar. E tem um meio de divulgação do Paraná que eu acompanho, que é o Gazeta. O mais eu não leio mais. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de mentiras, nós vivemos num mundo de manipulação, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Parece que Isaías 59 foi escrito hoje. A verdade anda tropeçando pelas ruas, a justiça anda tropeçando pelas ruas, a verdade deu um passo atrás, e aquele que se arrisca a fazer as coisas direito é perseguido. Então lá em Isaías 59, escrito 700 anos antes de Jesus. Então o que você vê nesse mundo? Um mundo que está em busca de respostas.
Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar o tempo da rainha Esther, rei Assuero, ou Mordecai, ou Mardoqueu, os judeus todos sentenciados à morte, mas uma mulher fez diferença, e os judeus foram salvos. E hoje Israel comemora o dia de Purim, a festa de Purim, que era a salvação dos judeus lá na Pérsia. O que aconteceu? Um homem chamado Mordecai ou Mardoqueu, um homem resistiu, um homem se posicionou, um homem decidiu orar, um homem decidiu jejuar. E Deus usou a rainha, e a nação foi transformada, a nação foi salva, o povo foi liberto. Nós olhamos para o nosso país e a gente assim, não tem jeito. A visão de Deus não é essa. A visão de Deus não é mudar a estrutura do país. A visão de Jesus é mudar o coração do homem. Na visão de Jesus, se ele mudasse o coração da pessoa, ele mudaria a família, ele muda o bairro, ele muda a cidade. O que fala a boca está cheio o coração. Deus precisa primeiro trabalhar o coração do homem, para que esse coração gere vida, e esses lábios comecem a profetizar vida, como Ezequiel 37. Não, o Brasil não tem jeito, e você vai sentenciando o Brasil a não ter jeito. Comece a profetizar a semelhança de Ezequiel 37. Vale de aço seco, ouve a voz do Senhor. Comece a profetizar. Pare de condenar, pare de criticar. Nunca vi ninguém ter sucesso por ser bom crítico. Aliás, você sabe, tem gente que gosta de criticar, e quando está na posição de destaque, não aceita crítica. Já ouviu isso? Todos os dias, no templo e nas casas, não se sabe de ensinar, de anunciar Jesus. A igreja não é de domingo, todos os dias. Todos os dias nas casas, células, todos os dias no trabalho, testemunhando sal e luz, todos os dias na universidade, na escola, todos os dias em qualquer lugar. Você é uma lâmpada, você é uma luz, você é um sal, você é uma voz. Nós não temos como mudar esse mundo no tempo. Você precisa carregar a glória, você precisa carregar a presença, você precisa carregar Deus para onde Deus ainda não pode entrar. É porque eu não posso, mesmo você dizer assim, às vezes você viaja muito, ou seja, eu conto muita história, eu vou tentar não fazer isso. E cresci a palavra de Deus em Jerusalém. Preste atenção, irmãos, era um ambiente de oposição, de resistência, de crítica. Eu não consigo entender como, e o Paulo também não entendeu, por isso que Jesus vai dizer para ele no caminho de Damasco: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quais eram os aguilhões? Paulo não conseguia entender como é que um crente, como é que uma pessoa que seguia Jesus perdia seus bens, perdia sua casa, perdia sua família, perdia, e alguns perdiam a própria vida, mas eles não perdiam a fé. Por onde passavam, Jesus salva. Por onde passava, Jesus ressuscitou. Por onde passava, Jesus é o Filho de Deus. Eles não negavam Jesus, mesmo nas arenas de Roma. Por quê, irmãos? Porque eram crentes cheios do Espírito Santo, crentes fervorosos. E hoje, irmãos? Hoje a gente é um crente mimimi. Fiquei doente, ninguém me visita, ninguém foi lá me visitar. Ô seu miserável, quantas pessoas você visitou durante o ano? A lei da semeadura. Quem não visita ninguém recebe visita. Quem não ajuda recebe ajuda. É a lei da semeadura. Eu fui pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro, e aí eu estava no meio do sermão, uma mensagem semelhante a essa assim, e aí uma irmã sentada assim no primeiro plano disse: minha irmã, a irmã ficou doente esses últimos 30 dias? Não, senhor. E a irmã visitou quantas pessoas?
Nenhuma. Mas se a irmã tivesse ficado doente, a irmã gostaria de ter recebido visita? Sim. Mas a irmã não ficou doente? Não. E não visitou ninguém? Mas se tivesse ficado doente, queria receber visita? Sim. Eu não sabia que aquela irmã era uma pedra no sapato do pastor da igreja. No final do culto, aquela irmã queria me matar. E o pastor queria que eu sumisse dali, porque você acabou com o meu ministério. Aquela irmã vai pensar que eu contei para você. Eu disse, calma, meu irmão, fica tranquilo. Se esse lugar aqui não é para você, Deus tem coisa melhor. Não deu outra. 3 meses depois estava tomando posse de outra igreja, a igreja bombou. Nós queremos receber o que a gente não dá nunca. A gente não dá tempo, a gente não dá o nosso dinheiro, a gente não dá o nosso carinho, nosso amor, mas a gente quer receber. Por exemplo, vocês, quem aqui não tem o hábito de sentar no mesmo lugar? Todos os unidos. Quem aqui não tem o hábito de sentar no mesmo lugar? Levanta a mão. Todo mundo senta no mesmo lugar. Agora, por que isso? Porque você quer sentar perto de alguém que você gosta. Quem você gosta já está no caminho. Acho. Mas você pode chegar aqui e olhar assim, quem eu não conheço ainda? Ah, tem ali um irmão que eu não conheço. Seja perto dele, boa noite, meu amado, seja bem-vindo, posso entrar aqui do seu lado? Assim, e seja uma bênção na vida daquele visitante durante o culto. O que vai acontecer? Aquele visitante vai sair do culto e vai assim, meu Deus, eu fui numa igreja que uma pessoa me tratou como príncipe de Deus. Mas não, senta do lado da mesma irmã, e essa irmã assim, nem gosta de você. Senta do lado do mesmo irmão, senta do lado, não, senta do lado, porque você é sal. E sal com sal não faz diferença. Sal tem que ser adicionado no alimento. Jesus disse, meu alimento, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se alimente da vontade do Pai. Se alimente de servir ao Pai. Se alimente de ter paixão pelas almas. Não estou brincando com vocês, não. Estou encorajando vocês. Então eles que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Bom, tudo isso aqui é introdução. O Estevão, ele tinha falado de Jesus. A Bíblia diz que Estevão era um cheio do Espírito Santo, era tirado para receber as viúvas, os necessitados, e aí inventaram lá uma mentirada contra ele. Ele foi julgado injustamente e foi condenado ao apedrejamento. E na hora que ele está sendo apedrejado, ele perdoa aqueles que estão apedrejando, e as pessoas que o condenaram, quando olharam para Estevão, não viram um rosto carrancudo, não viram um rosto amargurado, não viram um rosto triste, viram o rosto como de um anjo. Anjo, meu irmão, é uma expressão que a gente diz quando uma criança é linda. Estevão estava sendo apedrejado, ensanguentado, mas viu o rosto dele como um anjo. Anjo vê a face de Deus. Estevão viu a face de Jesus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, em pé. Jesus ficou em pé para receber Estevão. Essa é a igreja que Deus quer usar. Uma igreja que faça com que o Senhor fique em pé e diga, é isso aí, meu filho. Não é igreja que faça o Senhor chorar. Eu quero falar 3 coisas. O Senhor Batista tem que ter 3 pontos. E os finalistas? Entender que a resposta que o mundo espera somente virá pelo poder do Espírito Santo. Pode ter bacharel, mestrado, doutorado e ser um vaso vazio. Não que a cultura ou o conhecimento seja errado, nada. Mas os apóstolos, raras exceções, eram iletrados. Eram homens indultos.
Mas o sinédrio tem que admitir, não podemos negar que o que eles fizeram foi algo poderoso. O sinédrio teve que recuar diante de homens indoutos, mas cheios do Espírito Santo. Hoje a sociedade recua, mas não é por causa da nossa autoridade espiritual, é por causa da nossa péssima fama. Ninguém quer ficar perto da igreja. Mas hoje eu não vim aqui falar mal da igreja. Isso é para outro mundo. Esse poder veio com o derramado do Espírito Santo. Jesus ressuscitou, ficou com os discípulos durante 40 dias, e ele diz assim: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lá em Atos ele vai dizer no verso 8: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses homens e mulheres, 120 pessoas, ficaram lá no cenáculo durante 10 dias, jejuando, orando, alguns jejuando os 10 dias, outros não, mas ficaram lá orando e jejuando, unânimes. Eles tinham um foco, eles tinham só um propósito, eles tinham só pensamento. Jesus disse para a gente ficar aqui, Jesus disse que o Espírito Santo virá, Jesus disse que o poder virá, Jesus disse, até que um dia o poder veio. E eles nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Eles mudaram o mundo do avesso. Se permitiram martirizar. Abriram mão dos seus bens. Diz o texto que não havia necessitado algum no meio deles. Vendiam suas propriedades. A igreja não precisa de templo, mas nós temos os templos. A igreja precisa de Deus. A igreja precisa do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou sua voz e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja notório e escutai as minhas palavras. Aquele tímido, medroso, covarde agora se levanta diante da multidão de vocês, escutem o que eu vou falar. Ele tem uma mensagem, ele tem uma palavra, ele tem algo a oferecer. Porque agora não é o Pedrão mais, agora é o homem de Deus. Isaías 64, de 1 a 4 diz que o profeta, ele faz essa oração: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem na tua presença. Quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem como ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Essa oração de Isaías, irmãos, mirava algo semelhante ao Sinai. Quando Deus se manifestou a Israel e Moisés no Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava, o monte sacudia, o monte tremia, a tal ponto que o povo de Israel disse para Moisés: suba você e nós ficaríamos aqui, depois você fala conosco. O povo estava com medo de Deus, e fazia muito tempo. Quando Isaías vê esse caos, um povo rebelde, um povo inclinado para o pecado, que ele mesmo e Jeremias vão dizer: esse povo me honra com os lábios, meu coração está longe de mim. Isaías então ele tem esse vislumbre: ah, se Deus voltasse a fazer como ele fez lá com Moisés, viesse com aquele fogo, ele revelasse poder, sacudisse os montes, então as nações iriam tremer. O fogo veio, mas não veio no Pentecostes. Não veio para sacudir montes, mas veio para sacudir corações. Veio para transformar homens e mulheres. Às vezes nós queremos que Atos 4 se repita e o lugar tremeu o lugar.
e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus não precisa fazer paredes tremer. Isso para ele é café pequeno. Mas Deus encontra dificuldade em fazer corações tremerem diante da sua face. Corações que já decidiram o que fazer e como fazer. A presença de Deus no Sinai trouxe medo no meio do arraial, mas era uma glória temporária. Mas a presença do Espírito Santo em Atos 2 não trouxe medo, trouxe alegria, trouxe ousadia, trouxe fervor, trouxe autoridade e poder. Após a ressurreição, Jesus fica com os discípulos 40 anos, 40 dias, e depois, irmãos, eu tento imaginar, eles já tinham tido um baque quando Jesus morre. Jesus morreu. E aí, irmãos, tente imaginar, Jesus é aquele pastorzão, ele milagre, ele multiplica pães, ele faz isso, ressuscita mortos, e cura o cego, e o demônio apresenta Jesus, bota o demônio no seu devido lugar, e Jesus é Jesus, e de repente Jesus é morto daquele jeito. Os discípulos ficaram arrasados, tanto que tiveram dificuldade de acreditar que ele havia ressuscitado. Mas ele se apresenta, e aí os discípulos ficam felizes. 40 dias Jesus apresenta, fala com eles, come com eles, mas Jesus agora fala assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é a continuidade da obra de Jesus. Assim como a obra de Josué em entrar na terra prometida é continuidade da obra de Moisés em libertar o povo. Pentecostes é a descida de Deus por meio do Espírito Santo para habitar dentro de nós, habitar na igreja. Paulo diz aos Efésios no capítulo 1, 18 e 19, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está agindo na igreja. O poder que tirou Jesus do túmulo. Jesus, ele não sai do túmulo, alguém abrindo a porta do túmulo ou tirando a pedra de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. O véu do templo não se rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. A obra de transformação, de libertação, é sempre de cima para baixo, de dentro para fora. É obra de Deus, não é do homem. O mundo precisa reconhecer isso. Somente o Espírito Santo pode produzir arrependimento verdadeiro e transformador. Varões e irmãos, o que é que nós temos de fazer? Irmãos, as pessoas estão vindo hoje para os nossos cultos com essa cultura: ore por mim, eu preciso de uma bênção. Ore por mim, eu preciso de uma casa. Ore por mim, eu preciso de uma cura. Ore por mim, eu preciso de melhorar o meu casamento. Irmãos, quando o Espírito Santo entra, casa vem, casamento é transformado, a visão turva é transformada. Não adianta você querer dar presente para uma criança que não sabe usar. Deus precisa mudar primeiro o nosso coração. Olha o que o Espírito Santo faz. O que nós devemos fazer? Arrependei-vos, crede, para que sejam apagados os vossos pecados e venha dentro do refrigério. Atos 3:19. O Espírito Santo, irmãos, ele traz uma esperança que não é a melhora da vida. O Espírito Santo traz uma alegria que não é um salário maior. É diferente, irmãos. Irmãos, quando eu me converti, eu era um funcionário graduado dos Correios, eu tinha um bom salário, um bom emprego, mas eu devia só uma agiota 10 milhões. Eu era alcoólatra, eu pagava 15% de juros por mês. Não é o tamanho do salário que vai resolver o seu problema, porque quanto maior o salário, maior é a dívida que você vai ter com Deus de tanto pecar. É noites e mais noites, na algia, no pecado. Eu estou discipulando um homem muito rico, e ele falou assim: pastor, hoje eu entendo como é que ele se converteu.
quando a filhinha dele, de 9 anos, ela teve um problema de saúde. E nós fomos chamados nessa família, Deus curou essa menina e Deus fez uma obra linda, está fazendo uma obra nessa família. E aí, discipulando, como é que eu comecei a discipular? Sermão do Monte. Quer discipular alguém de verdade? Sermão do Monte. Identidade, valores, caráter, ética, como você deve viver diante de Deus, dos homens, da sociedade. O sim, sim, não, não. Capítulo 6. Longe da ansiedade do mundo, depender de Deus todos os dias, basta para cada dia o seu mal. Capítulo 7, irmãos. O capítulo 5 manda você amar o inimigo. O crente tem dificuldade de amar o membro da família dele. Mas tem que quer mudar o mundo. Está com dificuldade de amar o cônjuge. Está com dificuldade de amar o filho. Filhos sem pais. Filhos órfãos de pais vivos. Como é que a gente vai mudar o mundo? Não, primeiro Deus tem que mudar a gente, para depois Ele nos usar para mudar pessoas. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Irmãos, como a gente é rápido para lançar uma palavra contra. Como a gente é rápido. Mas a Bíblia diz que você é um abençoador. Um abençoador. E aí ele termina o capítulo 5 e diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai. Se você abençoa o inimigo, se você ora por aquele que te amaldiçoa, se você ama o que te persegue, você está agindo como Jesus. E as pessoas vão dizer assim: ele é igual a Jesus. Ele é igual a Jesus. Se o mundo vê, irmão, Jesus em nós, o mundo vem para cá. As pessoas estão cansadas de religião. As pessoas estão cansadas de liturgia. As pessoas estão cansadas das nossas habilidades. As pessoas estão com sede de Deus. Sede de Deus. Segundo lugar, entender que o mundo precisa ouvir a mensagem verdadeira. Não é, às vezes é claro que a gente fica um pouquinho em crise, que você não vai ficar falando só de arrependimento, de conversão, de quebrantamento o tempo todo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem completa. Jesus libertava, Jesus multiplicava pães, Jesus chamava as pessoas ao arrependimento, Jesus fazia casamento. É a mensagem completa. O que é a mensagem completa? É o Evangelho para o espírito, para a alma e para o corpo. O corpo tem fome, dá de comer. A alma está doente, precisa de cura. Como? Libertação. O espírito precisa de salvação. Jesus. A igreja precisa ter a mensagem completa. A igreja que é mestre em ação social. Quer ajudar todo mundo. Mas esquece que aquele andarilho vai voltar. Aquele andarilho vai receber cobertor, ele vai jogar fora, vai vender, vai fazer isso. Não é que não deva dar, não é nada disso. Mas antes de dar o cobertor, aquele andarilho precisa conhecer Jesus. A igreja pode trabalhar, não dá para mudar todos de uma vez, mas dá para mudar alguns. Pode tirar as pessoas que quiserem da rua, levar para uma clínica de recuperação, levar para um trabalho de restauração, trabalho completo, libertação. Libertação, irmãos, é a coisa mais confusa dentro da igreja hoje, porque as pessoas pensam logo numa igreja aí, que tudo é sai. Não, libertação é santificação. Uma igreja que não entende libertação jamais entenderá a visão de Deus. Israel foi tirado do Egito. Salvação. Sim ou não? Sim. O povo foi salvo, tirou lá do cativeiro, passou o mar vermelho, foi batizado. Mas aí, irmãos, entrar na terra é santificar. O que Deus mandou o povo fazer? Destruir tudo.
paganismo, aquela terra manchada de sangue, aquela terra que sacrificava crianças, aquela terra idólatra. Então, entrar na terra é santificação, representa a santificação do nosso coração. No coração do homem tem orgulho, no coração do homem tem pecado, no coração tem egoísmo, no coração do homem tem malignidade, tem adultério, tem prostituição, tem calúnia. O coração do homem tem tudo que não presta. Então, faz uma pergunta aqui bem direta. Uma mulher, e você não precisa ter sido vítima para responder isso, uma mulher que foi vítima de abuso sexual, aceitou Jesus, resolveu todos os traumas do seu passado? Sim ou não? Não. Então como é que aceitou Jesus e resolveu tudo? Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas devem se passar, mas tudo novo. Não, irmãos, alma não tem nada a ver com o espírito. Jesus salva o homem morto, espírito, ressuscita esse espírito, que fosse ressuscitado juntamente com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Mas você tem uma alma que é a sede das emoções, essa alma que foi ferida, foi humilhada, foi maltratada, foi rejeitada, e você carrega esse saco de sofrimento. Como é que sai, irmão? Pela boca, confessando, perdoando, liberando. Então a igreja precisa entender e ouvir a mensagem verdadeira. Apesar dos milagres que tanto atraem as pessoas e atrai hoje os corredores da igreja, se alguém for curado aqui, um certo for curado, no domingo seguinte está cheio de gente aqui com problema de vista. Porque as pessoas estão procurando respostas para os seus problemas mais imediatistas. Está errado? Não! Eu sonho um dia em que a igreja, chegou um cego, vai ver, chegou um paralítico, vai andar, chegou uma pessoa que tem um problema de saúde, vai ser curado em nome de Jesus, porque Jesus diz, Ele nos deu essa autoridade: ide, pregai o evangelho, expulsar o demônio, curar os enfermos. Jesus mandou ou não mandou, irmãos? Então por que a gente não acha que isso acabou? Jesus não disse é só para hoje, não. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho completo, salvação, libertação, cura, a libertação. A igreja tem uma mensagem completa. O mundo precisa ouvir a mensagem do céu. Os anjos vieram e anunciaram: eis que vos trago novas de grande alegria, porque vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. A mensagem de salvação, ela vem do céu. Pedro anunciou quem era Jesus. Ele diz para o sinédrio, aquele sinédrio dizia: vocês não podem falar nesse nome. E Pedro diz assim: mas vocês mataram ele é o santo, ele é o justo, ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo. E tem mais, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os outros pelo qual devemos ser salvos. Pedro fala. A igreja precisa falar: só tem um Salvador, e ele tem nome: Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Amém. Então Pedro anunciou quem era Jesus. Ele é o Salvador. Pedro anunciou a autoridade de Jesus. Homens israelitas, escutai as minhas palavras. Jesus Nazareno, o homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Irmãos, a pessoa que precisa de um milagre vai receber um milagre e vai esquecer de Jesus. Vai receber um emprego e vai esquecer de Jesus. Vai ter um casamento melhorado e vai esquecer de Jesus. Mas uma pessoa que recebe a visitação de Deus e tem o seu coração transformado, nunca mais esquece de Jesus. Quem aqui já namorou, sabe? Namorou uma, namorou duas, namorou três. Pode ser ele ou ela, mas um dia se apaixona, e aí a coisa muda. Agora eu quero casar. É assim? É assim? Está casado? Tá? Já casado nesse ano? Certeza? Pois é. Enrolou ela há muito tempo? Enrolou ela há muito tempo? Um ano.
quer casar. Quem ama quer se transformar num só. Quem ama Jesus quer ficar com Jesus. Quem ama Jesus quer casar com Jesus. Quem ama Jesus quer andar com Jesus. Não esquece de Jesus. O cara apaixonado, a menina apaixonada, irmão, está lá no trabalho, está falando mensagem. Isso não é ciúme nem controle, é totalmente diferente. Tem mulher e homem controlador. Onde você está agora? O que você está fazendo? Isso é besteira. É melhor você descobrir com quem você está namorando hoje. Se esse cara, se essa menina é controladora, sai para longe. Porque quem quer controlar a vida do outro não ama. Porque quem ama não pensa mal. Não suspeita mal, diz Paulo. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor é assim. Eu e minha esposa, a gente conviveu, ela tinha 15 anos quando eu comecei a namorar. Um dia que fez 15 anos. Esse negócio de ciúme nunca passou nem perto. Quando um dia ele tentou entrar, deu um pontapé nele, nunca mais voltou. Por quê? Ou eu amo e confio, ou eu não amo. E aí não confio. Amor não suspeita mal. E aí quando a gente ama, irmão, a gente lembra do trabalho, a gente lembra da viagem, a gente lembra do aniversário, lembra do casamento, lembra. Quando se ama, não esquece. Mas quando não se ama, substitui. Nós não substituímos Jesus por outras coisas. Nós amamos Jesus. Nós amamos Jesus. E a Bíblia diz assim: quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No original, essa expressão, esse verbo destruir, significa tornar sem efeito. Tornar as armas de Satanás ineficazes, sem utilidade. Jesus transformou Satanás num leão desdentado. Por quê? Porque ele é o leão de Judá. Ele é o leão verdadeiro. E quando ele ruge, o inferno todo se dobra. A igreja não precisa ter medo do diabo. A igreja precisa temer a Deus. A Bíblia não manda a igreja fugir do diabo. A Bíblia manda a igreja fugir do pecado e resistir ao diabo. Pedro anunciou a ressurreição de Jesus. Não basta saber a história, é preciso experimentar o poder da ressurreição. E nos ressuscitou juntamente com ele. Irmãos, o que é ressuscitar? É tirar o poder da morte. Quem é que deu o poder da morte? O pecado. Um camarada tinha 2 cães, um branco e um preto. Ele levava os 2 cães para a rinha e apostava no preto, o preto ganhava. Na semana seguinte ele voltava lá, apostava no branco, o branco ganhava. E foi, ele teve uma observação. Explica, como é que você sabe? Você aposta no preto, o preto ganha, aposta no branco, o branco ganha. Como é que você sabe quem vai ganhar? É porque eu alimento quem é que eu quero que vença. O outro deixa com fome. Sabe por que a gente perde muito, irmãos? Porque a gente não está sendo alimentado. Se alimenta a carne ganha. Se alimenta o espírito ganha. Quem você quer que vença, alimente. Dê vida. Precisamos entender que a mensagem do Evangelho tem um propósito: salvar o homem pecador. Essa é a única razão pela qual a igreja está aqui. Para ser testemunha, para anunciar a salvação. Ide, pregar, anunciar, fazer discípulos, é a única razão. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar, curar, libertar, missão da igreja. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, Deus tem um propósito nessa igreja. E qual é o propósito? Não sei, tem que saber. Qual é o propósito? Nós somos feitos para um propósito: adorar a Deus. Olha o que Deus fala através de Moisés: diga a Faraó para deixar meu povo ir para me adorar. O propósito de Deus não é só tirar o povo do cativeiro. O propósito de Deus é transformar escravos em adoradores. Você está entendendo isso, meu amado, minha amada? Está entendendo? Não é só tirar
uma pessoa lá nos seus problemas, das suas encrencas no mundo, das suas confusões. Não, mas é pegar essas pessoas, transformar essas pessoas e fazer delas adoradoras de Deus. Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está aqui nesta noite procurando corações adoradores. A mensagem do Evangelho é exigente quanto ao seu propósito. Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Eu respeito pessoas que ficam na igreja por anos e não se decidem. Cada um vai dar conta de si. O nosso querido saudoso Oswald Smith, grande missionário, dizia assim: por que anunciar 5, 10 vezes o Evangelho para a mesma pessoa, se tem milhões que não ouviram uma vez sequer? Nós estamos, irmão, lambe-lambe. A igreja se tornou lambe-lambe. Coitadinho do irmão, tem que melhorar, ele precisa de ajuda. Irmãos, quando Jesus entra, irmãos, a gente se transforma de carente em valente. Combinando? De carente em valente. O que é o carente? O carente é aquele que sempre tem uma área necessitada. Porque, meu irmão, Deus quer que você seja um valente, um guerreiro. A resposta precisa sair de você. Irmãos, eu estou falando aqui, isso é coisa de gente que deveria ter maturidade. Chega uma pessoa e fala assim: gente que deveria ter maturidade. Porque lá eu contratei uma diarista e eu não sabia, e ela se mexe lá com as coisas lá de macumba e que não sei o que. Eu fiquei assim. Meu irmão, se Deus mandou uma diarista que mexe com macumba, é porque você é luz e você pode amar essa pessoa, você pode encaminhar essa pessoa para Jesus e mostrar o amor de Jesus para essa pessoa. Deus não tem nenhum problema com católico, com espírita, com ateu. Deus não tem problema com ninguém. Deus ama a todos. O problema é que os filhos dele ainda não aprenderam isso. A gente já decidiu que amar. E às vezes nem o que a gente deveria amar em casa não ama. Não estou sendo rigoroso com vocês, não é? Vocês estão entendendo até aqui? Está indo bem? Posso terminar então? Nenhum outro há salvação. Esse é o nome. Jesus. A mensagem do Evangelho é destinada a todos. Pedro diz assim: porque a promessa diz respeito a vós e vossos filhos e a todos que estão longe. Deus quer salvar todos. Por último, meus irmãos, entender que o mundo precisa ver e ouvir uma igreja verdadeira e transformadora. Quem aqui, dificilmente, um crente não leu Atos 2:42, 47, que fala: e todos os que criam estavam juntos, estavam unidos e tinham tudo em comum. Quem é que não viu esse texto? E Atos 2. E tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, e eles tinham em singeleza de coração, vendia, perseverando unânimes todos os dias do tempo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, pedindo na graça de todo o povo, e acrescentavam ao Senhor todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Na medida em que a igreja vai vivendo Cristo, na medida em que a igreja vai revelando o amor, na medida em que a igreja vai mostrando graça e bondade, Deus vai salvando, Deus vai salvando, Deus vai salvando, Deus vai libertando, transformando, e essas pessoas eram agregadas. Cultos propriamente não deveriam ser lugar de fazer apelo para a salvação. Cultos deveria ser celebração daqueles que foram salvos durante a semana.
Irmãos, eu trouxe aqui o seu José, eu trouxe aqui a Dona Maria, eles aceitaram Jesus. Irmãos, vamos adorar a Deus, porque Jesus mudou a vida desse casal. Não, o seu José só fica lá na igreja, ouviu o pastor pregar, o coro da igreja vai cantar, nós temos uma música lá muito boa. Irmãos, não é trazer o pecador para se converter aqui, é você levar salvação para o pecador que está lá. Você está me entendendo? Você carrega a arca, você carrega a glória, você carrega. Você já pensou, você está pensando que todo carrega a arca bem alto? Deus quer revelar uma igreja que permanece fiel à sua palavra. Deus quer se revelar. Vamos avançar. Deus quer revelar uma igreja com corações liberais, não no sentido de liberalismo, mas no sentido de liberalidade, desprendimento. Igreja que abre mão dos seus direitos. Não leva desaforo para casa. Então, meu irmão, você não está no caminho do céu. Com todo respeito. Se você não leva desaforo para casa, você não está no caminho do céu. Porque no caminho do céu começa com a cruz. E na cruz a gente deixa de ter direitos. Quem quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz, vem e segue. E quem andava pelas ruas carregando uma cruz, estava dizendo para todos: estou indo para a morte, estou indo para a execução, a minha vida não tem mais valor para mim, eu vou morrer. Ou seja, quando Jesus faz esse convite, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e segue-me, ele está dizendo: esteja disposto a morrer por mim todos os dias. E como é que você não leva desaforo para casa? Então você nunca passou pela cruz. E se você não passou pela cruz, você não recebeu perdão. E se você não recebeu perdão, você ainda não está salvo. Ninguém vai sair daqui hoje com desculpas. Ou você vai sair convicto que está indo para o céu, ou você vai sair daqui convicto que está indo na direção errada. Ninguém vai sair daqui enganado hoje. Porque Deus precisa de uma igreja nessa cidade. E uma igreja que tem uma voz. Uma igreja que revele autoridade. Uma igreja que revele poder. Deus quer revelar uma igreja que adora com entusiasmo. Vocês viram aqui o Joelzinho, não é? Essa expressão Joelzinho é uma questão de carinho. Eu lembro quando eu cheguei aqui, 18 anos atrás, quase 19 anos atrás, lá numa reunião, estava aí os batismosauros antigos, estavam aí. E aí eu falei assim: ó, o negócio é o seguinte, eu posso ajudar. O pastor Luiz veio, a gente veio numa quinta-feira. Falei assim: ó, posso ajudar, mas tem uma condição: ouvir a voz do pastor e obedecer. Quem lembra disso? Se não estiver disposto a obedecer, pode procurar outro. Porque se ovelhas, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. A igreja precisa ter uma voz e seguir essa voz. Aí nós começamos. Quando eu trouxe o Joel, uma quinta-feira, e a gente percebia, né? Eu falei assim: Joel, quer pregar? Engasgou um pouquinho, mas aceitou, pregou bem. E vou dizer que ele pregou. Olha só, ele pregou em Nicodemos. Isso tem uns 15 anos. Aí, eu falei assim: você tem jeito no negócio. Já chegou no primeiro dia, pegou o violão, botou o irmão lá, ficou ajudando, pegou o violão, cantou, tocou, pregou, assim, o cara faz tudo. E aí começou. Só que Deus precisa de vários Joéis, não é de um só. Deus precisa de todos, dispostos a fazer de tudo um pouco. Pessoas apaixonadas.
pessoas comprometidas, pessoas fiéis. Deus quer se revelar. Diz o povo assim, diz o texto: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Irmão, se tem uma coisa que o diabo não resiste, é uma igreja simpática aos olhos de Deus. E olha que Deus é exigente. Deus não enxerga você. Quantas pincéis você passa no rosto quando ele sai de casa? De homem também, massagem para cá, massagem para lá, barba aqui, não sei o quê. Homem também, tem homem idoso. A gente não quer ser visto como feio. A gente quer ser visto como bonito. A gente quer se arrumar direito. Mas Deus, diz a palavra, que Ele olha o coração. A gente coloca uma peruca, a gente coloca uma maquiagem, a gente coloca uma roupa, a gente pode fazer algumas coisas no corpo para ficar bombada, mas Deus olha para dentro de você e vê lixeira. Você não impressiona Deus com a sua aparência? Você não impressiona Deus com talentos? Você não impressiona Deus com o seu dinheiro? Você não impressiona. Mas você não vai, Deus não vai resistir um coração quebrantado e contrito. Deus se derrete por você quando você se quebranta. Quando você se dobra e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Deus não existe um filho que se arrepende como filho pródigo. Não sou tímido, não é assim, vem cá, sandálias novas, anel no dedo, roupas novas. Deus quer hoje mudar a sua realidade. Deixe de ser escravo, passa a ser filho. Deixe de ser um cativo e passa a ser um liberto que anuncia a salvação. Baixe sua cabeça, por favor. O desafio de ser igreja nesses dias. Nunca a igreja foi tão cuspida, nunca a igreja foi tão maltratada, nunca a igreja foi tão achucalhada, nunca. Encontramos pessoas que não querem estar na igreja pelo fato de não encontrar respostas para suas vidas. Então esta igreja, eu profetizo que ela terá respostas para todos que entrarem aqui. Encontramos aqueles que não querem estar na igreja pelo fato de não acreditar naqueles que estão dentro dela. Mas encontramos também muitos que estão procurando uma igreja onde Jesus possa ser visto e adorado. A escolha é pessoal. Igreja é corpo de Deus. Igreja é família de Deus. Igreja é uma voz. O povo andava quilômetros para ouvir João Batista. E o sermão de João Batista não era café com açúcar. Não era café com leite. Era arrependei-vos e crede. Nesta noite o Senhor Jesus está aqui te chamando para ser igreja. Você gostaria hoje de um posicionamento espiritual na sua vida? De ser um verdadeiro filho de Deus, um cristão verdadeiro? Então, primeiramente, eu quero perguntar: tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, não tem certeza ainda da sua salvação, mas nesta noite entendeu a palavra e quer entregar sua vida a Jesus, quer ter certeza da sua salvação? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não tem certeza da sua salvação. Se você morrer hoje, você sabe que não vai para o céu, mas você quer ir para o céu, você quer entregar sua vida a Jesus. Levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Alguém? Ele está te chamando. Então eu acredito que todos aqui já tomaram essa decisão. Segundo, você que já é membro da igreja, você que já entregou sua vida a Jesus, mas você tem recalcitrado, você tem oscilado, você tem ainda deixado a desejar, deixou o primeiro amor. E Jesus está dizendo hoje aqui: volte ao primeiro amor.
Você gostaria hoje de um reposicionamento na sua vida? Fique em pé onde você está. Eu quero orar com você. Amém. Eu quero consagrar minha vida completamente ao Senhor. Quero renovar minha aliança com o Senhor. Pode ficar em pé onde você está. Eu quero deixar de ser um crente meia boca. Eu quero ser um crente por inteiro. Um cristão que seja sal e luz. Há mais alguém? Não deixe de tomar essa decisão. Porque Jesus precisa de você para fazer diferença nisso. Vem vocês aqui à frente rapidamente, enquanto eu orar, por favor. Gente, e se você que não levantou foi pé, mas quer vir aqui, pode vir, em nome de Jesus. Vem para cá. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Um grande avivalista disse para Deus assim: me dê 100 homens, preste atenção, irmão, me dê 100 homens, Senhor, que não temam nada, senão pecado, e eu abalarei o mundo. Se Deus tiver uma igreja de 100 pessoas, que não temam nada, senão pecado, Ele faz uma transformação, Ele faz uma revolução na cidade. Vamos ficar todos em pé, por favor. Amado Espírito Santo, nós colocamos para essas vidas diante de Ti, como também esta igreja. Senhor, mesmo a palavra sendo forte, confrontadora, os Teus filhos estão aqui decidindo por um posicionamento espiritual, por uma renovação de aliança com o Senhor. Amado Espírito Santo, traz uma graça especial sobre eles, para que a partir desta noite sejam cheios de Ti e saibam brilhar com a luz do Senhor, tendo uma voz, uma autoridade, uma unção para proclamar a glória e a graça do Senhor aos cativos. Nós abençoamos essas vidas, Senhor, e profetizamos que serão fortes, que serão ousados, que serão determinados, que não vão recuar, que não vão desistir, mas que vão anunciar que só Jesus é o Senhor. Abençoe o Joel, sua esposa, abençoe a liderança desta igreja, que nesses 28 anos que hoje, Pai, a igreja está completando, haja uma aliança renovada com o Senhor, e que o poder da ressurreição de Jesus se manifeste aqui nesta noite, trazendo um tempo de esperança e de restauração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem voltar para os seus lugares, o pastor Joel está com a palavra.